Olá pessoal, eu sou o Ché Soares e no tema de hoje nós vamos falar sobre bloqueios. Vamos falar sobre bloqueios que impedem as pessoas de terem sucesso e vamos discutir um pouco como é que nós podemos promover o desbloqueio de algumas dessas questões que, sem perceber, sabotam o nosso próprio progresso em relação aos nossos objetivos. O tema está extremamente interessante, então se você gostou, clica no curtir ao final da apresentação, compartilhe com seus amigos e vamos espalhar o tema para ajudar a desbloquear e ajudar as pessoas a atingirem mais sucesso. Vamos lá! Você certamente já escutou falar alguma vez a palavra, a expressão tilt. Tilt normalmente é uma expressão utilizada quando nós queremos dizer que alguma coisa parou de funcionar, alguma coisa travou. Aquilo deu tilt. Nossa, deu um tilt naquela outra coisa ali. Ou às vezes até quando a gente se refere àquelas pessoas, nossa, o cara deu tilt. Talvez você até conheça alguém que já tenha dado tilt alguma vez na vida, ou, espero que não, você mesmo tenha dado tilt. O tilt de fato é uma expressão que simboliza travar, parar de funcionar, que é algo que de vez em quando acontece com algumas pessoas ao longo da vida e acaba impedindo que essas pessoas avancem em relação aos seus objetivos. Vamos usar o tilt para explorar a fórmula do bloqueio versus o desbloqueio e ajudar você a entender como é que você pode avançar em relação ao seu sucesso. Vamos primeiro pegar o tilt e retirar esta letra L do meio do tilt. E aí nós ficaremos com TIT, T-I-T. E vamos discutir um pouco mais o que é o TIT. O TIT, T-I-T, a primeira letrinha, o primeiro T, ele se refere a talento. Talento. O talento é a área sobre a qual nós deveríamos alicerçar as principais atividades da nossa vida. Todo ser humano é talentoso em alguma coisa ou em um determinado conjunto de coisas que cabe a você descobrir quais são os seus principais talentos. Algumas pistas importantes são as seguintes. Quando nós trabalhamos, quando nós desempenhamos algum tipo de atividade profissional em alguma área que não nos dá tanto prazer, que nos consome excesso de energia, que nos parece deixar esgotados, talvez seja aí uma pista de que você está em uma área onde você não tem tanto talento. Por exemplo, pessoas que não gostam de falar em público, pessoas que não têm talento para falar em público e que de fato não gostariam de fazer aquilo, mas que estão numa atividade que precisam fazê-lo o tempo inteiro, certamente se sentem ali sugadas em termos de energia ao final de uma grande jornada ali de oratória. Ao contrário que pessoas que são naturalmente talentosas para fazê-lo, após qualquer apresentação sentem-se até energizadas. Então é fundamental você entender que os talentos, que são coisas natas, eles deixam pistas, ou seja, aquelas coisas que você naturalmente faz bem, aquelas coisas que quando você está fazendo o tempo parece não passar e que você deveria descobrir quais são os seus principais talentos para que você alicerce a sua atividade profissional, o seu dia a dia, em áreas onde você é muito talentoso. Existe uma série de testes a respeito disso, eu vou falar um pouco sobre isso nos próximos filmes e também deixarei alguns artigos aqui no site sobre como identificar os seus principais talentos, mas uma dica para você conseguir avançar rápido é perguntar aquelas pessoas que convivem com você no trabalho, no seu ambiente pessoal, aquelas pessoas que são próximas e que são íntimas e certamente elas lhe darão boas pistas de áreas onde você é muito talentoso. Então, primeiro T da fórmula TIT, identifique os seus principais talentos. Você é bom no quê? O que é que você faz muito bem? O que é que você faz normalmente melhor do que a média? E certamente você estará muito próximo de uma área onde você é muito talentoso. Vamos à segunda letra. O I do TIT. O I do TIT significa inteligência. Efetivamente, todo tipo de atividade com a qual nós nos depararmos e que a gente for desempenhar, ela demanda inteligência. Mas não vamos entender aqui a inteligência como formação, como cultura. Existem diversos tipos de inteligências. Há ali uma série de teorias, inclusive a teoria sobre inteligências múltiplas, assunto também para um outro filme muito em breve. Mas hoje eu vou discutir com vocês aqui 4 tipos de inteligência que ajudam sobremaneira você a se organizar um pouco mais em relação ao seu dia a dia. A primeira é velha conhecida de todos nós, é o famoso QI, o quociente de inteligência, o quociente intelectual, que é muito utilizado há bastante tempo para medir o nível de inteligência de algumas pessoas dentro de alguns parâmetros que são socialmente aceitos, sobretudo aqui no mundo ocidental.
O QI é algo que pode ser medido e efetivamente ele pode ser comparado e existem pessoas com maior ou menor QI e que você deveria avaliar se o seu nível de QI é compatível com a área que você atua, ok? Certamente você terá aí uma informação que será útil para você. O segundo nível de inteligência é o QE. O QE é muito conhecido como quociente emocional. E esse quociente emocional, no fundo, é aquela sua inteligência emocional, que é a sua capacidade de lidar com suas próprias emoções, de gerenciar os seus estados emocionais e conseguir manter estados emocionais congruentes, coerentes, compatíveis com aquilo que você deseja realizar. Ou seja, aquelas pessoas que de fato conseguem se auto-infundir de uma estrutura emocional extremamente muito útil e que não fica à mercê das variáveis externas ambientais. Não são pessoas tão suscetíveis a tudo que acontece no ambiente ao redor dela e sim conseguem gerir a sua própria emoção. Você certamente tem bons e maus exemplos aí, você deve estar pensando nisso, de pessoas com ótimo QE e pessoas com QE não assim tão desenvolvido, não é verdade? Então falamos do QI, falamos do QE e agora nós vamos falar do QA. O QA é o quociente da adversidade. Esse é um detalhe muito importante que define como as pessoas lidam e reagem com as adversidades que surgem no dia a dia. Porque as adversidades irão surgir, estas sim são variáveis externas, muitas vezes incontroláveis, e que por vezes têm um potencial muito grande de abater as pessoas, de deprimir as pessoas, e aí as pessoas com pequenas adversidades acabam perdendo energia, perdendo força, e acabam perdendo o ímpeto de avançar em relação aos seus objetivos. Então, QA, o quociente da adversidade, é decisivo para que você possa lidar com os desafios do dia a dia que você já encontra e que talvez encontre ainda mais à medida que você sonhar um pouco mais alto e queira objetivos um pouco maiores. E finalmente vamos falar do QO, que é o quociente organizacional. Esse último, muito importante, sobretudo no meio corporativo, no meio organizacional, onde você precisa deter de um nível de inteligência para entender como funciona o ecossistema empresarial e saber lidar com as relações de poder, com as relações de influência, com as diferenças entre as pessoas, para que você possa, sem dúvida nenhuma, exercer seu protagonismo, sem contudo infringir ali regras que são parte de um sistema que normalmente é conhecido. Ou seja, dedique tempo a pensar em fazer um balanço, em fazer um inventário a respeito do seu QA, quociente de adversidade, QE, quociente emocional, QI, quociente de inteligência e QO, quociente organizacional, e certamente você sairá daí com boas informações para enriquecer a sua fórmula TIT. Finalmente, o último T, né? Falamos do T de talento, falamos do I de inteligência e o último T que é o trabalho. O trabalho é quem vai colocar em prática o seu plano, é através dele que você vai exercer a sua atividade profissional, o seu objetivo, o seu sonho, e efetivamente, se você trabalha mais, você tem mais chance de produzir mais, sobretudo dependendo do mercado que você estiver. Não estou dizendo aqui que o sucesso ele virá só com um excedente da carga de trabalho, longe disso, mas se você comparar performances parecidas, seguramente aquele que trabalha mais terá mais chance de produzir melhores resultados. Um exemplo clássico disso é no esporte, quem joga mais tem mais chance de produzir melhores resultados. Na área de vendas, quem trabalha mais, quem atende mais clientes, quem acorda um pouco mais cedo, quem sai um pouco mais cedo, quem chega um pouco mais tarde, tem condição de produzir melhores resultados. Normalmente, é no balanço dessas três coisas que você monta um equilíbrio do seu TIT que passe a ser decisivo para o seu sucesso. De repente, pode ser que eu não tenha o mesmo nível de talento que você em determinada área e que talvez eu precise compensar com um pouco mais de trabalho. Por quê? Porque o seu talento é maior que o meu, então eu preciso compensar com um pouco mais de trabalho. Bom, essa é a fórmula TIT, essa é a fórmula que ajuda você a gerar grandes resultados para você. E da onde vem o tilt? O tilt acontece quando nós colocamos o L no meio do TIT. E esse L são os limitadores, aqueles grandes limitadores, esses vilões sorrateiros que têm uma capacidade incrível de sabotar os nossos próprios planos. É fundamental que você se investigue, vá a fundo em você mesmo e avalie quais foram os limitadores que já atuaram na sua vida e que já produziram algum tipo de estrago.
Alguns limitadores são mais simples, são mais fáceis de detectar, como por exemplo o medo. O medo de fazer as coisas, o medo de dar o primeiro passo, o medo de mudar, esse sim é um limitador extremamente importante, poderoso e que é relativamente fácil de identificar. Outros limitadores são a preguiça, são a procrastinação, a vitimização herdada ou aprendida, que é aquela tendência de sempre se colocar no lugar da vítima, coitada, a capacidade de transferir a responsabilidade dos seus resultados para outras pessoas, reclamar sempre de tudo e de todos. Esses são alguns exemplos de limitadores que têm grande, imenso potencial de sabotar o resultado de qualquer pessoa. Ou seja, por mais que você tenha talento, por mais que você tenha inteligência e por mais que você faça um ótimo trabalho, se você não tira os limitadores, você continua dando tilt. E aí você para de funcionar, as coisas não vão acontecer e você vai se frustrar. Quer lidar com isso? Arranca o L dessa fórmula, arranca os limitadores, reconheça quais são esses limitadores que existem na sua vida, foque nos seus principais talentos, investigue de fato quais são as inteligências que você precisa aportar nos seus projetos e trabalhe aquilo que você precisa trabalhar para cumprir com seus objetivos. Espero que tenha gostado do vídeo, espero que aproveite. Na hora de colocar a cabeça no travesseiro, pense um pouco sobre o assunto. Até breve, até a próxima. Valeu, um abraço, tchau, tchau.